Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra. Através da análise das obras de André Luiz, nós temos descoberto coisas fascinantes. Já fizemos isso com o livro Nosso Lar, com o livro Os Mensageiros, e estamos agora no capítulo 5º do livro Missionários da Luz. O título desse capítulo é Influenciação. Você viu que um grupo estava na casa espírita trabalhando com a percepção mediúnica, em uma reunião de desenvolvimento da mediunidade, o capítulo anterior. Agora, nós vamos ver a diferença entre o que acontece no interior da casa espírita com a vibração que está na rua, porque eles saem daquele ambiente acompanhando os trabalhadores que estavam na reunião mediúnica, de treinamento, de desenvolvimento, e começam a ver as despedidas, e estão na calçada. E o ambiente lá fora já é muito diferente, segundo André Luiz e o instrutor Alexandre começam a nos contar. Vamos, então, aproveitar o texto para começarmos a entender o significado dessa diferenciação. Alexandre, depois de comentar com André algumas coisas, no texto que você está vendo, começa a explicar, olha, a prece, a meditação elevada, o pensamento edificante, refundem a atmosfera, purificando-a. E, interrompendo as minhas considerações íntimas, o instrutor exclamou, a modificação, evidentemente, é indescritível. Entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior, iluminada pela oração, e a rua, a via pública, repleta de emanações inferiores, existem diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é o velho conjunto de vibrações antagônicas. Em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência, em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente, não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, eu reparei, diz André, que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas estavam ali por perto das cercanias da casa espírita. Nós as ouvíamos através de conversações mais interessantes e pitorescas, entretanto, sem razão e impróprias nas menores expressões. Alexandre indicou-me um pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e disse, está vendo aquele grupinho ali, André? Aqueles amigos constituem a corte. Essa corte é o conjunto, o grupo que segue alguém, que segue um líder. É o conjunto dos espíritos obsessores, desses vampiros, que quase permanentemente seguem os nossos companheiros encarnados que voltam agora ao ninho doméstico. O quê? Perguntei involuntariamente. Sim, respondeu o instrutor. Os infelizes, estes espíritos, não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a desta noite. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, estes espíritos podem entrar. Hoje, entretanto, nós necessitávamos socorrer os nossos amigos para que o vampirismo de que eles são vítimas pudesse ser atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência da orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto, diz André. Aí Alexandre, bem-humorado, prosseguiu. Agora você repare na saída dos nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Aí eu fiquei atento, disse André Luiz, olhando. Dispunham-se todos a deixar o recinto tranquilamente. À porta da casa espírita,
onde nós estávamos, começaram as despedidas entre eles. Ai, graças a Deus, exclamou uma senhora de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. E uma outra amiga mais idosa disse, ai, como eu me sinto melhor. A sessão foi um alívio. Trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora me sinto reconfortado e feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração, disse ela. Ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que nós recebemos. Ah, como Jesus é generoso! Um cavaleiro de porte distinto adiantou-se e disse, o Espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. À nossa volta, diz André Luiz, choram sofredores. À nossa volta, continua dizendo o Senhor, choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Ah, exatamente, disse uma das interlocutoras comovidas com a exortação. Temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolação. Oh, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus nos chama ao serviço, é imprescindível atender. Todo mundo interessado, né? Todo mundo ali entusiasmado. Vamos ver o que o André falou para o instrutor. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro e interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Será que é assim com todo mundo? Ah, vamos ver. Interessante o comentário de André Luiz, não é? Poxa, esse povo saiu tão animado, que gente boa, gente que realmente vai mudar as coisas no mundo, pessoas interessadas no bem, pessoas devotadas à causa. É interessante. Todos sentiram-se melhor. Ai, parece que me tiraram um peso da alma. Quantas vezes não ouvimos isso, não é? Na casa espírita, as pessoas que vão à busca do passe magnético, ou que pedem o trabalho da oração através das sessões de desobsessão, costumam muitas vezes sair aliviadas, flutuando. Agora, você se lembra que no começo deste capítulo, André Luiz relata a diferença de vibração entre o interior da casa espírita e o exterior. E, para explicar isto, o mentor Alexandre utiliza-se desta forma bastante interessante de dizer que enquanto as orações alteram inclusive a matéria do ambiente, o bom pensamento, a rua é um local espalhado, é um local em que as pessoas estão ali jogando ao léu as expressões de revolta, de irritação. Você já pensou com você mesmo? Quantas coisas inadequadas nós falamos no dia a dia? Quantos assuntos metendo o pau nos outros, reclamando das condições econômicas, dilapidando as reputações alheias nas conversas de botequim, de salão de beleza, em que nós vamos drenando as boas palavras para implantar ali o charco da revolta, das expressões injuriosas, sem mesmo nós sabermos. Então, é por causa disto, as bactérias que nós lançamos na via pública não são apenas estas que vocês já viram no capítulo anterior, frutos
do pensamento ruim, das atitudes inadequadas, também nossos pensamentos poluem a atmosfera através da matéria que produzem. Pensar gera matéria muito mais destrutiva ou construtiva do que as pessoas imaginam. Então, você vê, tanto na casa espírita quanto dentro da sua casa, você, querida irmã, você, querido irmão, você pode mudar a vibração do ambiente mudando a forma por meio da qual você emite suas palavras, seus pensamentos, você se comporta. Algumas pessoas, elas gastam tudo que é bom, que eventualmente uma fé, uma religião tenha ajudado a construir, com um único palavrão dentro de casa. Você imaginar que dentro da sua casa você vai usar linguagem chula, você vai falar coisas feias, coisas que só denigrem, coisas que induzem quem está escutando a pensar absurdos, coisas ruins, é você chegar com um balde de lodo. Cada palavrão que você profere, seja na via pública, seja na sua casa, é como despejar um balde de lodo mal cheiroso na via pública ou dentro da sua casa. O problema é que na via pública isso está espalhado, mas na sua casa é você que vai cheirar, é você que vai respirar, é você que vai ter que administrar aquele estado interno. E isto vai repercutir negativamente naqueles que estão vivendo com você. Quando os espíritos falam da importância da oração, não é só na casa espírita, não é só na igreja, não é só no templo. Não, ele fala a importância da oração para todos nós, em mantermos nosso equilíbrio e ajudarmos o ambiente onde estamos a que ele melhore. Por isso, essas influenciações, elas se acercam das pessoas que estão abertas para elas. Você deixa a porta aberta, você vai ter companhia do mesmo teor. Por isso é que este capítulo é muito útil para quando nós queremos entender o que fazer dentro de casa para preservar a paz, a harmonia entre os que vivem no mesmo ambiente. Mas não é só isso, tem muito mais. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e na volta eu espero você já aí com o seu livro, capítulo 5º, Influenciação, livro Missionários da Luz, para continuarmos o estudo de hoje, tá bem? Venha logo, hein, porque a gente não demora. Estamos de volta, eu não disse que era rápido? Então, estamos de volta com o nosso estudo, o Espírito da Letra, hoje o capítulo 5º do livro Missionários da Luz. Nós vimos no bloco anterior que André Luiz estava surpreso com o entusiasmo, a expectativa dos que tinham saído da reunião. Veja só como ele estava se expressando ao mentor dele, André Luiz, o mentor Alexandre. Veja lá. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro, interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e as necessidades dos semelhantes. Vendo as minhas expressões entusiasmadas, Alexandre observou dando uma risadinha assim. E disse: André, não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, veja lá, 9 anos, com algumas interrupções, que eu me encontro em ajuda efetiva, em concurso ativo nesta casa. E todos os meses vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate
com as necessidades reais do trabalho, reduzido o número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Prestem atenção, você que está em casa, preste atenção no que este parágrafo nos revela. Você que gosta da doutrina espírita, você que se entusiasma com as belezas, veja o que o instrutor Alexandre está falando para nós, veja só. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas deserções, com a desculpa de, as pessoas não me compreendem, lá me trataram mal. Aí Alexandre continua a dizer, sou forçado a dizer que na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos, porque se esquecem de aplicarem a luz do Evangelho à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia, trabalham pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após terem reafirmado os mais sadios propósitos de renovação. E é muito comum, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, iguaizinhos, requisitando conforto e ajuda de fora. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo, dentro deles mesmos, que é a base fundamental da verdadeira iluminação. Vejam só, não é verdade isto? Entusiasmados, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, dura. Aí voltam para casa, aí voltam para a vida, aí tem que enfrentar dificuldades na própria instituição religiosa, aí, não sabia que ia ser tão chato, é sempre a mesma coisa, sempre no mesmo horário, tem que chegar sempre na hora. Ué, a novidade é gostosa, não é? Mas não é de novidades que nós estamos precisando. Nós precisamos de equilíbrio, precisamos de um padrão de comportamentos que nos deem segurança e paz. Vamos ver o que o texto continua a nos explicar. Porque Alexandre ficara quieto, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, recolhidas naquela convivência rápida com os benfeitores invisíveis. Da cabeça, da fronte de cada um, emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, o instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram debaixo das irradiações do banho de luz a que eles se submeteram através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática aquelas regras de perfeição que eles aprendem, comentam e ensinam, seria fácil que eles atingissem de maneira positiva o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora também o são. Ainda são frágeis, inexperientes. Cada hábito menos digno que a alma adquire no curso incessante dos séculos funciona como uma entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, forçando-nos àquelas regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Infelizes estes, obviamente, infelizes, que aqui ele vai se referir aos espíritos, que estão ali esperando os carinhas que vão sair da reunião. O hábito menos digno que você já assimilou e que gosta e que repete, agora é uma entidade viva
Ele está denunciando como nós somos. E os espíritos que sabem disso, que veem nossas influências, estão ali afinizados conosco. Agora, vamos ver o que ele fala a respeito destas entidades inferiores. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Vamos acompanhar, disse o mentor, aquele grupo onde está o nosso irmão mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, proporcionando-me assim uma valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem que logo percebi que eram sua mãe e sua irmã, punham-se de regresso ao lar. Nós os seguíamos de perto. Alguns metros, além da casa espírita, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, já que estavam com um padrão vibratório muito inferior, preocupados acerca das coisas materiais, estas 3 entidades acercaram-se dos 3 encarnados que estávamos observando. Uma delas encostou-se à senhora idosa e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. O júbilo irradiante desapareceu, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa e disse: "Oh, meus filhos!" exclamou a genitora, que parecia paciente, parecia bondosa. Por que nós somos assim tão diferentes no decurso do trabalho espiritual? Eu queria possuir, ao sair das nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Eu me esforço sinceramente para manter a continuação do mesmo estado na minha alma. Entretanto, algo me falta, que não sei definir com precisão. Nesse momento, as outras 2 entidades que ainda estavam distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Nublou-se a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe a face, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: "É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação ainda é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde-me o espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder." "Quem sabe, mano," disse a mocinha, "você está sob a influenciação de entidades menos esclarecidas." Demonstrando boas maneiras, com cuidado, e o rapaz respondeu: É verdade, suspirou o rapaz. "Por isso mesmo eu venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa dessa situação." Você quer localizar a causa da situação, que são as entidades inferiores atuando sobre o seu ânimo. Vai desenvolver a mediunidade para isso? Seria melhor desenvolver a prudência, o juízo, porque não é desenvolvendo a mediunidade que você vai conseguir afastar-se das circunstâncias de risco, do prostíbulo, dos lugares negativos. Não, é decidindo não ir lá e comandando a você mesmo. Mas, veja só, saíram da influência boa do ambiente, chegaram à rua, e ao invés de manter o pensamento luminoso,
A primeira foi abraçada por uma entidade obsessora, que não é obsessora, você vai ver que não é. E ela já, mas eu não consigo, já entrou na fase da lamúria. E o outro deu apoio para ela, sentindo a mesma coisa. Quando as duas entidades que o sugam nas relações da sexualidade desajustada se acercaram dele. Quantas vezes, não é? Nós saímos de um ambiente otimistas e logo depois, mas você viu a notícia? Mas você viu o que disseram? Mas nossa, política econômica. Meu Deus do céu, que tragédia vai ser. Pronto. Você recebeu a sugestão mental negativa e abraçou-a. Entidades inferiores que nos estão esperando, não puderam entrar naquela noite na reunião, estão lá fora, esperando que a gente volte para os braços dela, como a criança nos braços da mãe. Só que não querem o nosso bem como a mãe nos deseja. Nós vamos acompanhar as coisas interessantes. Quem são esses espíritos que estão junto dessas pessoas? Que fizeram essas pessoas se sintonizar ou elas aceitaram se sintonizar com esse coitadinho de mim, que nós costumamos usar tanto para justificar a nossa infelicidade. No próximo bloco a gente vai ver isso. Portanto, olha, tá interessante o negócio, hein? Não fique muito tempo longe não, porque daqui a pouco a gente já volta, tá bem? Espero você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta. Estamos estudando o livro Missionários da Luz. Estudar, tirar da letra aquilo que está por detrás, o espírito, o significado. E nós estamos vendo a surpresa que André Luiz está tendo ao perceber como as pessoas que saíram da reunião mediúnica da casa espírita andaram meio passo na calçada, já foram de novo assediadas pelas entidades necessitadas que são suas sócias, estão com elas todos os dias. E aquilo que parecia euforia, de repente já entrou na reclamação de sempre. Ó vida, ó dor, ó fome, ó problema. E quando nós fazemos desse jeito, é muito fácil estar na sintonia com entidades desse padrão, que nos querem empurrar para baixo, empurrar no buraco. Então agora nós vamos ver o que o instrutor Alexandre, vendo esta situação, em que a mãe, a senhora velhinha, reclama da vida e encontra apoio no seu filho, que também está com duas entidades a obsedá-lo, já que ele reconhece que, casado há 8 meses, está se metendo em tudo quanto é aventura sexual, que não são aventuras dignas de um homem que tem uma esposa que o ama, e a única que está tentando salvar a pátria ali é a irmã. Vamos ver agora o que o instrutor Alexandre disse. Vamos ao texto. Nesse momento, o orientador, ouvindo a reclamação deles, murmurou de maneira cuidadosa, desvelada. Vamos ajudar a este amigo através da conversação, André. Sem perda de tempo, o instrutor Alexandre colocou a mão espiritual dele na fronte da menina. A menina de 16 anos, vocês vão ver aí. Mantendo-a sob o vigoroso influxo magnético e transmitindo à sua mente suas próprias ideias, as ideias dele, Alexandre. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, emitia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, por sua vez, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Neste caso, meu irmão, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentarmos os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis
em torno de suas atividades? Como beneficiá-los de maneira cristã, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e de nossos sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação, o embasamento dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do Espírito, é importante aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Que resposta, não? Direta. Vai mexer sem saber como se joga? A resposta, continua o texto, que constituíra para mim, André Luiz, valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os ouvintes, a mãe e o irmão, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face daquelas definições escutadas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. E a mãe, tomando a vez, disse a ela: "Você não tem bastante idade, minha filha. Não pode, portanto, opinar neste assunto." E como uma boa cultivadora de sofrimentos antigos, disse: "Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração." Já viu, né? Já viu, né? O dia que você sofreu o que eu sofri, vai ver como eu tenho razão. Você é muito novinha, você não sabe de nada. Não importa que ela tenha falado da coisa mais sábia do universo. Não serve. Não agrada, não é? Nós não somos assim muitas vezes? Então, vamos lá. E agora foi a vez do rapaz melancólico dizer para ela: e se algum dia você experimentar as lutas que eu já conheço, verá que eu tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos se não permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por livrar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... A gente sempre fala, não é que eu não tenho vontade. A gente sempre fala assim, eu queria tanto deixar de fumar. Não é que eu não tenho vontade, eu queria, já tá falando o verbo no tempo errado, né? Queria. O cigarro não anda sozinho do boteco até sua casa. A bebida alcoólica não abre a garrafa e se joga no copo para você engoli-la. Não, você quer, você faz. É isso que a gente precisa enfrentar. O instrutor então continua a nos explicar aqui. Alexandre, a essa altura, havia retirado a mão da fronte da jovem e informou, atendendo aquilo que estava me causando perplexidade. Esse espírito, disse Alexandre, esse espírito que se uniu à nossa irmã, você pode ter pensado que era um obsessor terrível, não? Não. Foi seu marido na terra. Um homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros, ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretrício, com o prostíbulo. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-marido não concebeu o matrimônio com essa senhora, senão como uma união corporal para atender às conveniências vulgares da experiência humana. E em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideias que o enobrecessem,
interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para deixar a casa, o círculo doméstico, onde a sua ex-esposa, sua companheira, agora, somente depois da desencarnação dele, começa a se preocupar com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, estas duas, que agora se agarram a ele, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontam e tornou-se a presa inconsciente desses afeiçoados, que são invisíveis aos seus olhos, mas que são tão fracos e viciados quanto ele mesmo. E então, André, vendo essa situação, pergunta: não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e disse: mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio de fora da nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes possam sondar o mecanismo interior. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte do esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de uma vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, porque constitui uma aspiração muito vaga, quase nula. Se de verdade, André, cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. André ouviu isso e perguntou: mas nós não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Não poderíamos afastá-los? Eles, esses interessados, disse Alexandre a sorrir, estes que estão encarnados, forçariam por sua vez a volta dos espíritos. Já se fez a tentativa, que você lembrou, no propósito de beneficiá-los. De modo indireto, mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores como um tédio destruidor. Tanto mandaram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, e em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, os companheiros infelizes voltaram para eles. Mas eles vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares? Perguntou André Luiz. Quase sempre, disse o instrutor. Satisfazem-se mutuamente, na permuta contínua, na troca das emoções e impressões mais íntimas. E aí, preocupado em fazer alguma coisa, André Luiz sugere: quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não seria razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio no centro espírita? Ah, boa pergunta, André Luiz. Boa pergunta, vamos levar no centro espírita, vamos conversar com elas na reunião mediúnica, essas entidades, essas três. Quer saber o que aconteceu? Eu também. Então, você fica aí, nem saia para tomar água, hein? Porque vai perder o começo do último bloco. E aí nós vamos voltar daqui a pouquinho com a explicação do Alexandre sobre o que acontece nestes casos. Quantas coisas nós poderíamos fazer se a nossa vontade fosse decisiva? Mas a gente quer não querendo, já notaram isso? A gente diz que quer, mas está bem feliz de que a coisa não seja desse jeito. Vamos ouvir Alexandre, no último bloco, do estudo do livro
Missionários da Luz, capítulo 5. Daqui a pouquinho a gente volta. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o estudo do capítulo 5 do livro Missionários da Luz. E agora, hein? André Luiz tentou, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer essas coisas não serem assim, essas entidades não grudar nesse povo? Aí ele sugere, quem sabe, nós não poderíamos ajudar essas entidades levando-as ao centro espírita para o devido fortalecimento? Será que não seria bom doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio, elas mesmas a melhorarem-se através dos médiuns na casa espírita? Será? Será que seria bom? E Alexandre, complacente, compreensivo, disse para ele, semelhante recurso não foi esquecido, André. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, essa medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda a assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam, disse Alexandre. Nesse instante, voltamos novamente a nossa atenção na palestra que estava acontecendo entre eles. E o rapaz, em desalento, repetia, eu faço o que posso. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. E a mãe, a sua velha mãe, em tom triste, dizia, ai, comigo ocorre a mesma coisa. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como náufragos sem orientação. O filho, como que satisfeito por essa alimentação das impressões nocivas, disse à mãe, mamãe, eu te compreendo. Eu compreendo porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Nesse momento, Alexandre colocou de novo a mão na cabeça da jovem. E esta jovem, como que se fosse uma médium na rua, ali, por intuição, traduziu o pensamento de Alexandre, espírito, em tom de respeito e de carinho, dizendo, eu concordo com vocês em que o Espiritismo é o nosso manancial, é o nosso reservatório de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos presos às exigências de conforto, talvez venhamos a esquecer as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso, aqui na Terra, não permanecemos em lição? Teríamos recebido o corpo, ao renascer,
apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprimir a possibilidade de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Não é normal que seja assim. Naturalmente, os nossos benfeitores não nos querem para eternos necessitados da casa de Deus, e sim como companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles, espíritos, já o são também. E modificando o tom da voz, desejando demonstrar a ternura filial que a carregava no íntimo, ela disse: mamãe, sabe como eu lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades senão desta forma, ajustando-me aos elevados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Aí o instrutor interrompeu a transmissão magnética. E como eu estava perplexo diante da facilidade com que a menina recebia os seus pensamentos, quando eu observei tanta dificuldade nos serviços da psicografia lá na casa espírita, expus ao orientador amigo as indagações que tinha na minha alma. E Alexandre, sem titubear, explicou: aqui, André, você está observando o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio de pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados em todos os setores de atividade terrestre vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai aqueles que se lhes assemelham. Os tristes agradam aos tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior dos amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio, perfeita troca de vibrações inferiores com eles. Falam sob a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades fisiopsíquicas. São hóspedes, não são invasores. Agora, também permanece sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos da sua nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diferentes. Ela consegue receber nossos pensamentos e colocá-los em linguagem edificante. Não está propriamente em um serviço técnico da mediunidade, mas está no abençoado trabalho de espiritualização. E indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ela o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que prepararam-lhe a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida aos planos de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção, no domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios, até agora. Seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos,
comunga com a beleza das verdades eternas através da crença sincera e consoladora. E além disso, não tendo débitos muito graves do passado, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode ela refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra, basta a troca magnética para que ela nos traduza as ideias essenciais. E eu, André Luiz, não é? Impressionado, perguntei: isso significa, então, que esta jovem é bastante pura e que continuará com semelhantes facilidades em toda a existência? Alexandre sorriu e observou: não tanto, André. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Então, disse André, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, respondeu o instrutor. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e deles receber os programas de trabalho e iluminação. Independentemente da técnica do mediunismo que no momento se desenvolve no mundo. Não há privilegiados na criação. Existem sim os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Vejam só quantas coisas. Não são só os escolhidos que podem comungar com os espíritos, todos podemos. Bastando que nós nos limpemos, que tenhamos bons pensamentos, bons sentimentos, que não nos deixemos contaminar por vícios, que não intoxiquemos as nossas células e as nossas vibrações com coisas ruins, com emoções fortes, degeneradas, com coisas que nos aflijam, que saiamos da convivência em ambientes muito agitados, que escolhemos melhor o que vamos ler, o que vamos assistir, com quem vamos conversar, que meditemos a respeito dos assuntos elevados. E isso tudo nos beneficiará, alimentando nossa alma com boas comidas. E assim, cada um de nós pode ser intermediário destes espíritos amigos na intuição, na boa companhia, que todos nós poderemos garantir se nos tornarmos boas companhias para eles. Em geral, nós gostamos das coisas ruins, das coisas maliciosas, das coisas, assim, indignas de uma elevação. Atrai o nosso atraso, porque mexe com a nossa emoção. Quando escolhermos diferente, melhoraremos os amigos que nos querem também influenciar para o bem. Pense nisso, hein? Influenciação é o capítulo 5º. Isso vale para mim, isso vale para você, isso vale para todas as pessoas. Pensemos como fazer para melhorar. Na próxima semana, a oração. Não percam, hein? É indescritível o que vamos aprender no capítulo 6. Eu aguardo você. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e até o próximo Espírito da Letra. Muita paz.